Sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o período que você vai assistir essa aula, um pouco atípica, em decorrência da situação atual que a gente passa, mas com o intuito de continuar o processo de aprendizagem de vocês, nós estaremos com algumas videoaulas enquanto for necessário. E o que a gente vai trabalhar hoje? Qual que é o tema da nossa aula hoje? O tema da nossa aula hoje é atos do juiz, pós-petição inicial, conclusão do processo. O que o juiz pode fazer? Qual é a posição que o juiz pode tomar? Quais os atos que o juiz pode tomar? E depois a gente vai ver sobre a audiência de conciliação e mediação do artigo 334. Um panorama geral que a gente pode ter. Petição inicial, os autos vão conclusos ao juiz, ou seja, vai para o gabinete do juiz, para o juiz fazer uma análise preliminar dos autos, como que ele pode se portar, como ele pode se posicionar. Ele pode tomar 4 providências. Primeiro delas, se a petição estiver tudo certa, se a petição estiver com todos os requisitos obrigatórios, ele recebe a inicial. Ele recebe a inicial e designa a audiência de conciliação e mediação. Prepara a citação, determina a citação do réu para comparecer à audiência, intimação da parte autora por intermédio de seu advogado sobre a data da audiência a ser designada. Então, o primeiro passo que ele pode tomar é receber a inicial. Segunda postura que ele pode tomar, se a petição inicial não preencher nenhum dos requisitos, ele pode determinar a emenda da inicial. A gente vai falar sobre cada um deles de forma mais detalhada. Determinou a emenda. Se o autor emendar, recebe a inicial. Agora, se ele não emendar, o juiz indeferirá a inicial com base no 334 do CPC. Consequência, extinção do processo sem resolução de mérito, artigo 485, inciso 1 do CPC. Então, ele pode receber, pode mandar indeferir, e a terceira, ele pode determinar o indeferimento da inicial. Então, ele pode receber, pode mandar emendar a inicial. Terceira postura, determinar o indeferimento da petição inicial se preencher, se enquadrar em alguma daquelas 4 hipóteses e junto com o parágrafo que vai trazer mais 4 situações sobre inépcia, se enquadrar em deferimento da inicial, consequência, extinção do processo sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso 1 do CPC. A gente vai perceber que mesmo na prática, o juiz podendo tentar corrigir, se for o caso, com base na primazia da decisão de mérito, com base no artigo 6º do CPC, artigo 317, artigo 139, se for possível, o juiz tentará corrigir o vício para depois, sim, se não for o caso, determinar efetivamente a extinção do processo. E a quarta postura que o juiz pode tomar é o julgamento de improcedência liminar do pedido com base no artigo 332 do CPC. Aqui, diferente do indeferimento, gera extinção do processo com resolução de mérito. Artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Nós vamos dizer que não é qualquer hipótese, não é qualquer situação, tem alguns requisitos obrigatórios, tem as hipóteses que tem que se enquadrar, então não é de qualquer maneira. Só adiantando que não cabe julgamento de procedência liminar, ok? Só julgamento de improcedência liminar. A gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente for trabalhar isso aí. Então tá lá. A primeira hipótese que nós temos é de emenda da inicial. O juiz recebe a petição inicial, ele analisa a petição inicial e percebe que falta algum dos requisitos obrigatórios que nós já trabalhamos em aulas anteriores. Abre o 319, está faltando alguma coisa. Endereçamento, qualificação da parte, fato e fundamento, valor da causa está incorreto, tem alguma coisa que não está adequado, falta alguma coisa, faltou as provas, faltou a audiência, faltou o valor da causa. O juiz pega, determina a emenda da inicial, ou seja, manda a parte corrigir a petição inicial para se tornar uma petição inicial apta a produzir os seus efeitos. Prazo, 15 dias úteis.
contados da intimação. Uma mudança interessante que teve com o novo CPC, o atual CPC de 2015, é que agora o CPC não permite mais despacho de emenda genérico. Como assim? O CPC de 73 não falava dessa vedação ao despacho genérico. E a gente conseguia perceber se o juiz ele era início de carreira ou velho de carreira com despacho de emendas. Por exemplo, um juiz mais idoso, mais recente, colocava assim, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, com base no artigo tal, considerando a ausência do requisito tal. Ele era bem mais detalhado, colocava mais riquezas e especificava o que estava faltando na sua opinião. Juiz novo, colocava assim, emende-se, ponto. O juiz velho, né? O juiz mais antigo, emende-se, ponto. Hoje não é mais permitido esse despacho, ok? O juiz vai ter que precisar qual requisito está faltando na sua concepção. Okay? Então é vedado despacho de emenda de forma genérica. Ok? Um questionamento que é feito. O juiz pode determinar a emenda da emenda? Pode. Nada obsta essa possibilidade. O juiz pode determinar sim a emenda da emenda. Mandei emendar. O autor emendou, mas na concepção do juiz ainda falta alguma coisa, pode determinar uma nova emenda. Passou o prazo de 15 dias que o juiz deu, não emendou. Consequência, indeferimento da petição inicial, artigo 330, inciso 4, consequência final, extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso 1 do Código de Processo Civil. Ok? Então, a ausência de emenda acarreta indeferimento que vai gerar a extinção do processo sem resolução de mérito. Perfeito? Então, a primeira possibilidade que o juiz tem é mandar emendar a inicial. Segunda possibilidade que o juiz tem, determinar o indeferimento da inicial. Consequência legal do indeferimento da inicial, extinção do processo sem resolução de mérito, artigo 485, inciso 1 do nosso CPC. Ok? E quais são as hipóteses de indeferimento? O inciso 1 já começa a falar que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ou quando a petição for inépcia. Quando a gente perceber a inépcia da inicial. Só que o parágrafo 1º faz menção o que a lei considera uma petição inicial inepta. E se vocês analisarem de forma bem superficial todas as hipóteses de indeferimento por inépcia da petição inicial têm relação com pedido. Então, vamos lá no parágrafo 1º. Considera-se inépcia quando faltar pedido ou causa de pedir. Quando o pedido for indeterminado, ressalvadas hipóteses legais que permitem pedido genérico. Lembra? Nós falamos que o pedido tem que ser certo e determinado. Mas o 324 traz hipóteses de formulação de pedido genérico. Nas ações universais, quando a gente não conseguir precisar a extensão do dano, as consequências do dano, e naquelas ações, naqueles atos, quando há atos que dependem de manifestação do réu, ou seja, o réu precisa realizar algum ato para a gente conseguir determinar. Nesses casos, a lei permite pedido genérico. E o restante? Não, vedado. Ok? Então, se você formula um pedido genérico, não se enquadrando naquela hipótese, indeferimento. Terceiro, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou seja, ausência de conclusão lógica. O autor traz um fato e faz um pedido totalmente diverso. Não há relação entre fato e pedido. A gente brinca aqui que é aquele advogado que ou não sabe escrever, ou pegou o modelo pronto e esqueceu de mudar alguma coisa, ou esqueceu de mudar o fato, ou esqueceu de mudar o pedido. Ok? Isso aqui é tão grave que se o juiz quiser pode mandar ofício ao AB para instaurar tomar as medidas legais cabíveis. E o inciso 4, contiver pedidos incompatíveis. Por exemplo, excelência, eu quero que o engenheiro, o arquiteto, faça o meu projeto e me devolva o dinheiro.
Eu quero os dois. Não é aquele pedido alternativo que nós já falamos, que me dá o projeto ou o dinheiro. Não, aqui eu quero os dois. Então é totalmente incompatível. Ou o projeto ou o dinheiro. Então vocês podem ver que todas essas hipóteses, todas sem exceção, têm relação com o pedido. Então anotem, abram o vadimeco de vocês, circulem esse parágrafo primeiro e faça menção que todas as hipóteses de inépcia têm relação com o pedido. Isso vai ajudar demais vocês lá na frente. Ok? Dia de prova, se perguntar, é causa de inépcia? Associa com pedido. Inépcia, pedido, inépcia, pedido, inépcia, pedido. Resolve o problema. Ok? Voltando aos incisos. Então, o juiz vai indeferir inicial quando for inepta, quando a parte for ilegítima. Tá vendo? Perguntou assim, olha, indeferiu pela parte legítima, é causa de inépcia? Não. Inépcia tem a ver com pedido. Olha, o juiz indeferiu a inicial porque falta interesse processual. É inépcia? Não, não tem nada a ver com o pedido. Ou inciso 4, quando a parte não cumpriu o previsto no artigo 106, quando o advogado em causa própria, ele tem que indicar qual endereço ele vai usar. E o 321, ou seja, a gente acabou de falar, quando o juiz quando a parte não emendar a inicial. Então, perguntar assim, olha, o juiz indeferiu porque não emendou. É inépcia? Não, falta de emenda. Ok? Todas as hipóteses de indeferimento por inépcia têm relação com o pedido. Consequência do indeferimento. Legalmente falando, extinção do processo sem resolução de mérito, 485, inciso 1 do CPC. Agora, na prática, como há primazia da decisão de mérito, artigos 317, artigo 139, se o juiz entender que alguma das causas dá para arrumar, ele vai determinar o saneamento desse vício, se for um vício sanável. Por exemplo, quando o advogado esquecer de colocar lá o endereço, ele vai mandar emendar inicial, não. Ele vai mandar corrigir. Ele não vai interferir de pleno. Ele vai mandar corrigir aquilo ali. Tá bom? Então, as causas de indeferimento, legalmente falando, gera extinção, mas na prática o juiz pode tentar, com base na primazia da decisão de mérito, com base no artigo 317, corrigir esse vício que seja sanável. Ok? Daqui a pouquinho a gente fala de recurso do indeferimento. Terceira hipótese que o juiz pode proceder. Ele pode julgar improcedente, liminarmente, o pedido do autor. Por que liminarmente? Porque no começo, no início da ação, o juiz já julga improcedente. Consequência, extinção do processo com resolução de mérito, artigo 487, inciso 1 do CPC. A consequência é essa. Artigo 487, inciso 1 do CPC. Ah, mas quando que pode ocorrer? Primeiro, 2 requisitos. Nas causas que dispensem fase instrutória. O que eu estou falando com isso? Naquelas causas que não há a necessidade de produção de mais prova. Só a prova documental já é suficiente para aquele processo. Então, se a causa precisar ouvir testemunha, realizar a perícia, por exemplo, não pode aplicar o artigo 332. Porque o primeiro requisito é nas causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, naquelas causas que não há a necessidade mais de se realizar provas, somente prova documental é suficiente. Ok? Então, o primeiro requisito é as causas que dispensem fase instrutória. Segundo requisito, independente da citação do réu, vai ocorrer o julgamento. Então, o réu não será citado para que o juiz profira o julgamento de improcedência. Então, sem citação do réu, sem a formulação da relação processual, a complementação da relação processual autor, juiz e réu, o juiz já julga improcedente liminarmente o pedido. O réu só vai tomar ciência que tinha um processo contra ele e já teve a decisão. Então, são 2 requisitos. Nas causas que dispensem a fase instrutória e sem a citação
do réu. Mas quando? Aí a lei vai trazer as hipóteses. Olha, quando o pedido do autor for contrária à súmula do STF ou do STJ. Então, se eu, autor, vou entrar com a ação, onde eu só vou produzir prova documental e meu pedido está contrário à súmula do STF e do STJ, o juiz já julga liminarmente improcedente meu pedido. Nem chama o réu para participar, porque é só prova documental, não tem mais dilação probatória e está contrariando súmula do STF ou do STJ. Segunda hipótese, se o pedido do autor contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Tá? Então, se meu pedido, prova documental, e está contrariando algum julgamento repetitivo do STF ou do STJ, julga liminarmente improcedente o meu pedido. Terceira hipótese, se o meu pedido contrariar enunciado firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ou de assunção de competência. Então, se meu pedido é baseado em prova documental apenas, não tem mais produção de prova, e contraria esse entendimento firmado em IRDR ou em IAC, julgamento liminarmente do pedido. Quarta hipótese, se o meu pedido contraria enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estabelece uma súmula sobre direito local. Se o meu pedido contraria essa súmula, isso for só prova documental, julgamento de improcedência liminar. E por fim, essa última hipótese está no parágrafo do 332, quando o juiz perceber a ocorrência de prescrição e decadência desde o início, prova documental apenas, ele pode julgar improcedente liminarmente o meu pedido. Novamente, consequência, extinção do processo com resolução de mérito, artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Ok? Indeferimento, extinção sem resolução. Julgamento liminarmente, extinção com resolução. Deferimento 485, inciso 1. Julgamento de improcedência 487, inciso 1. O juiz proferiu, professor Rafael. O juiz ou indeferiu ou julgou improcedente liminarmente. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é recorrer. Se eu quiser recorrer, eu posso? Claro que eu posso. Eu fiz aqui um apanhado geral nesse quadro, como vai funcionar esse recurso. Então, o juiz indeferiu a minha inicial, ou o juiz julgou improcedente liminar meu pedido, não concordei, é uma sentença cabe recurso de apelação, com base no artigo 1009 do CPC. Neste caso, o juiz pega o recurso, ele pode exercer o seu juízo de retratação. O que é isso? Ele pode voltar atrás. Ele pode se retratar naquele processo. Ele pode voltar atrás e falar assim, não, realmente eu errei, os argumentos que o autor apresentou têm fundamento e eu me equivoquei. Olha, nesse caso aqui, não é pedido genérico, mas a lei permite, então não era causa de deferimento. Ou, nossa, eu julguei improcedente, mas nessa ação precisa de dilação probatória, ou não está contrariando súmula do STF, ou a súmula do STF que estava contrariando, ela foi cancelada, então, poxa, eu vou voltar atrás. Ele tem 5 dias para exercer esse juízo de retratação. Se ele exerce o juízo de retratação, se ele volta atrás, recebe a inicial e determina a citação do réu para comparecer à audiência. Recebe a inicial. Agora, se ele não retrata, ele cita o réu para apresentar as contrarrazões de apelação, ou seja, o réu vai ser citado não para comparecer no processo, ele vai ser citado para apresentar sua resposta ao recurso de apelação interposto pela parte autora. Então, o réu é citado para contrarrazoar o recurso de apelação no prazo de 15 dias. É o mesmo prazo para interposição do recurso. Apresentado o recurso,
apresentado o recurso e apresentado ou não as contrarrazões, que o réu não é obrigado, o juiz determina a remessa dos autos ao TJ para julgamento do recurso, com base no artigo 1010, parágrafo 3º. Se o tribunal entender que o recurso ele conhece e vai dar provimento ao recurso, os autos voltam ao juiz de primeira instância, os autos voltam ao juiz ACO e vai prosseguir normalmente com o meu processo. Tá? Então, a ideia é justamente dessa forma que vai acontecer. Indefere ou julga improcedente, o autor pode interpor o recurso de apelação. O juiz pode exercer juízo de retratação em 5 dias. Se ele exerceu o juízo de retratação, recebe a inicial, cita o réu para audiência, mas se não exerceu o juízo de retratação, cita o réu para apresentar a resposta ao recurso de apelação. O réu vai ser citado para contrarrazoar o recurso de apelação, com base no artigo 331, parágrafo 1º, se for causa de indeferimento, ou com base no artigo 332, parágrafo 4º, se for causa de julgamento de improcedência liminar do pedido. Apresentando ou não as contrarrazões, o juiz remete os autos ao Tribunal de Justiça para análise do recurso de apelação. No tribunal, se o tribunal mantém a decisão, o autor tem até a opção de interpor outro recurso, mas se o tribunal entender que realmente o autor tem razão nos seus argumentos recursais, determina o retorno dos autos ao juiz ACO para citação do réu para comparecer à audiência e assim sucessivamente observando todos os trâmites legais. Beleza? Perfeito? Então, nós temos lá, o juiz pode receber a inicial, o juiz pode receber a inicial com base no artigo 334, que a gente vai falar agora, que é a questão da audiência. O juiz pode mandar emendar a inicial no prazo de 15 dias, quando falta algum requisito obrigatório 319, 320. Se o autor emenda, recebe. Agora, se o autor não emenda, indefere a inicial e extingue o processo. O juiz pode indeferir a inicial com base no 330, as hipóteses 330, ou ele pode julgar improcedente de forma liminar os pedidos com base no artigo 332. Ok? Então, essas são as quatro posturas que o juiz pode tomar diante do processo inicial, quando a inicial chega até ele através do gabinete dele, o juiz recebe o processo do gabinete. São essas 4 posições que ele pode tomar. Beleza? Agora falaremos da audiência de conciliação e audiência de mediação. Então, o que nós falamos? Que o juiz, recebendo a inicial,